Bom, então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos vocês. Vamos começar mais um encontro de contabilidade tributária. Semana passada a gente viu um apanhado geral, né, de como que o Estado é formado, principalmente da evolução da capacidade da capacidade tributária, né, que o Estado começou a formar desde do século XIV, século XV, a evolução dos orçamentos e como que isso impacta a nossa realidade de hoje. Então, a gente tomando, né, o que nós conversamos na semana passada e já entrando na disciplina, no conteúdo de hoje, eu só queria lembrar vocês que isso que está escrito aqui, já vou começar, deixa eu começar a fazer as minhas anotações, que eu acho que vai começar a facilitar a nossa vida. Aqui, por exemplo, olha só, eu retirei um trecho da Constituição Federal, lá no artigo 3, diz o seguinte, que os objetivos da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Por que eu resolvi começar a aula falando sobre isso? Porque o Estado brasileiro ele é extremamente garantista e prestador de serviços. Na verdade, a gente tem várias estatais, a gente tem várias formas de prestar serviço, a gente tem políticas de distribuição de renda, como Bolsa Família, a gente tem políticas, né, de manter a economia estável, como aconteceu, como a tentativa, né, do auxílio emergencial, seguro-desemprego. Então, tudo isso é para tentar manter a economia estável. Só que, para que eu consiga gastar dinheiro, eu tenho que ter dinheiro. E o Estado, como nós vimos na semana passada, ele tem duas formas, na verdade, três, se nós tirarmos a obtenção de empréstimo, o Estado tem duas formas de angariar recursos, de pegar recursos. E quais são essas formas? Através das receitas públicas originárias e através das receitas públicas derivadas. Então, só relembrando, né, que a gente viu isso semana passada. Então, qual que é a diferença de uma receita originária e uma receita derivada? Basicamente, a receita pública originária é aquela decorrente da exploração do patrimônio do Estado. Eu até utilizei um exemplo, né, que é o NB, que é um órgão, né, vinculado ao Ministério da Educação do Brasil, é um órgão federal, é uma universidade federal, ela tem um terreno gigantesco ali na Asa Norte, uma quadra comercial inteirinha dela. Então, o valor que a UNB recebe, né, por exemplo, se eu quiser alugar um lote da UNB, eu posso. Eu vou entrar em contato com eles, a gente vai fazer um contrato privado e isso vai ser. E todas as vezes que eu pagar o aluguel, o dinheiro vai entrar dentro dos cofres da União. Então, todas as vezes que eu tenho situações parecidas com essa, em que é regido pelo direito privado, que não há o poder coercitivo, não é verdade? Eu não sou obrigado a contratar com a União, por exemplo. Eu não sou obrigado a alugar um terreno da União, mas eu sou obrigado a pagar imposto de renda. Mas eu sou obrigado a pagar o IPVA, o IPTU e tributos dessa forma. Então, a receita originária, não existe esse poder coercitivo que o Estado me obriga a entregar o dinheiro para ele. Na receita pública originária, essa receita ela origina-se através do direito privado, de um acordo de vontades, é uma comercialização como qualquer outra. Então, se a UNB quiser firmar um contrato de aluguel, ela alugando o seu terreno para uma outra pessoa, ela vai poder sem o menor problema, tá bom? Ela não vai poder forçar ninguém a fazer isso, mas ela pode alugar o terreno dela e o locatário vai todos os meses pagar o valor do aluguel para a União, vai entrar nos cofres da União. E é uma receita significativa, né? A receita originária no Brasil é significativa. Mas isso não interessa para a gente. O que vai interessar para a gente é isso aqui, né? A receita pública derivada, porque ela deriva do poder de império, do poder de coerção, do poder de obrigar a sociedade a se tornar um contribuinte. Eu nem gosto de utilizar esse termo contribuinte. Vários juristas também não gostam de utilizar o termo contribuinte, porque eu não sou contribuinte, eu sou pagador de imposto. Contribuinte é aquela pessoa que quer contribuir por livre e espontânea vontade. Nós não temos esse livre-arbítrio de querer ou não
contribuir com o Estado, de querer ou não recolher impostos. Eu pago imposto e pronto, acabou. Qualquer item que eu compro no Brasil, eu vou pagar imposto sobre circulação de mercadoria. Qualquer item, com exceção de alguns isentos que a gente vai conversar ao longo do semestre, tá certo? Mas só para a gente começar bem, o Estado, para prestar serviço, ele precisa de recurso. Como que ele faz os seus recursos? Através da receita originária e através da receita derivada. A receita originária interessa para a gente? Não, não é problema meu, não é problema de vocês, tampouco dos contadores que nós temos por aí. O que interessa para a gente é um pedaço das receitas públicas derivadas, que ainda a gente viu na semana passada, né, que eu tenho algumas receitas públicas derivadas, mas o que interessa para mim mesmo é qual tipo de receita? A receita tributária. A receita tributária é aquela que vem com o pagamento de todos os tributos brasileiros, tá bom? Então, dito isso, vamos começar a nossa diversão de hoje. Então, vamos lá. Não tem outra forma de começarmos a nossa aula sem conceituar o que é um tributo. E o conceito que o Código Tributário Nacional nos traz, ele é extremamente completo. Não precisa de nenhum outro conceito para nós entendermos o que significa um tributo. Vamos acompanhar? Olha só. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, alguns livros de direito tributário, então os impostos não são derivados, não, Lívia, os impostos eles fazem parte, sim, do poder derivado do Estado, tá bom? Como vocês viram aqui, ó, olha só, os impostos, eu acho que eu entendi a sua pergunta, é porque o imposto é um tipo de tributo, e o tributo é uma receita pública derivada, tá bom? Eu vou chegar lá em 2 minutinhos. Respondi sua pergunta? Tudo bem? Então vamos lá. Então, voltando ao conceito de tributo. Lá, a maior parte dos doutrinadores, né, de direito tributário, eles conseguem esmiuçar muito bem esse artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos 5 conceitos que valem a pena a gente passar um por um. Primeiro, tributo é uma prestação pecuniária em moeda cujo valor nela se possa exprimir. O que significa dizer isso, gente? O tributo ele deve ser pago como? Dinheiro. Exclusivamente com dinheiro. Nós temos algumas exceções, mas no final das contas é em dinheiro ou em alguma coisa que se possa exprimir algum tipo de valor monetário. Eu posso pagar um tributo com parte da minha produção, por exemplo? Não, eu não posso fazer isso. Imagine só, suponhamos que que a gente tenha um produtor de soja, um produtor de café. Ele pode falar assim: eu não tenho dinheiro, vou entregar 20% do meu café para o Estado e isso a gente fica aqui com os impostos. Não, isso não pode acontecer. Porque se isso acontecesse, a gente feriria uma série de princípios constitucionais. Porque imagina só, para o Estado comprar alguma coisa de qualquer pessoa, ele tem que fazer um processo de licitação. Se eu fosse pagar os meus impostos com a minha produção, eu estaria burlando esse princípio da impessoalidade, né? Então, se o Estado quiser comprar alguma coisa, que ele assim faça mediante processo licitatório. O tributo, o imposto, a taxa, todos os aspectos tributários, eles envolvem pecúnia, dinheiro, money, tudo bem? Então, primeira coisa que a gente deixa bem claro aqui que o tributo é pecúnia. E é também compulsório. O que significa dizer isso? Compulsório? Obrigado. Você não tem opção de não pagar tributo. Você não tem opção de não se tornar um contribuinte. Se você faz jus àquele fato gerador, a gente vai conversar sobre tudo isso, tá, gente? Mas é só adiantando. Se você faz jus ao fato gerador, você é obrigado a pagar os tributos, tá bom? Igor, que diacho é fato gerador? Tô perdido, tô boiando. Fato gerador é o fato que faz gerar o tributo. Por exemplo, fato gerador do IPVA é você ter um carro no seu nome dia 1º de janeiro de cada ano. Se você tiver um carro no dia 1º de janeiro, obrigatoriamente você está compelido a pagar um tributo em cima desse seu bem. Igor, se você não pagar, não tem problema nenhum. O Estado tem formas de te forçar o pagamento.
Uma delas é não permitir a sua circulação utilizando esse carro. Se você andar com o seu carro sem o IPVA estando pago, o que vai acontecer? O Detran vai te pegar e vai te levar, e vai pegar o seu carro e vai recolher o seu carro para um depósito. Então, isso é uma das formas de que a gente tem de recolhimento dos impostos. Ah, você tem renda, então você tem que pagar o imposto de renda. Ah, você comprou um pacote de arroz, então vem aqui. Nós temos uma série de impostos, de tributos, em cima da circulação de produtos, em cima do consumo. Vem aqui recolher seus impostos também. Então, é compulsório. Além de ser em dinheiro, é compulsório, é obrigatório. Então, nós temos que é pecúnia, dinheiro e também é compulsório. Vamos seguindo? Prestação instituída em lei. Isso aqui, gente, é muito o que nós vimos na semana passada, quando a gente falou, não sei se vocês se lembram, mas vocês lembram que eu falei para vocês que nós vivíamos em uma sociedade que o poder do rei era extremo, era um absurdo. O rei, ele detinha todo e qualquer tipo de poder. A extensão do Estado, a extensão da sociedade, a extensão do quintal da casa dele. Ele fazia o que ele quis, o que ele bem queria. Até que, com o passar dos anos, as coisas foram evoluindo. Até que lá, em 1300, se eu não me engano, nós tivemos na Inglaterra uma forte pressão popular para que o rei não fizesse tudo o que ele quisesse, principalmente no que diz respeito a meu bolso, ao dinheiro. Então, o que nós temos lá? A famosa carta do João Sem Terra, né, que ele fala assim, o rei ele só vai poder instituir tributo com concordância da sociedade, né, do Congresso Nacional, digamos assim, ou para casar a filha dele, ou para tornar o seu filho cavaleiro, ou se ele for pego. Essas são as possibilidades de criar um tributo. E hoje nós temos reflexo disso. Hoje, se o Bolsonaro acorda com a pá virada e fala assim, quero criar um tributo novo, ele pode? Não, ele não pode. Hoje, se o Fachin, presidente do STF, quiser, vou criar um tributo hoje, ele pode? Não pode. Hoje, se o Lira ou o presidente do Senado, os dois são presidentes do Congresso, né? Um da Câmara e outro do Senado, se eles quiserem instituir um tributo, eles podem? Não, eles não podem. Por quê? Todo tipo de tributo, ele é instituído por lei. E a gente vai passar isso um pouco mais a fundo daqui a pouco. Mas, só a gente destrinchando um pouquinho o que está exposto no Código de Tributação Nacional, a gente já vê que tributo é em dinheiro, é obrigatório e só pode ser instituído por lei. Vamos continuar? E prestação que não constitui sanção de ato ilícito. Um tributo, ele não tem nada a ver com punição por alguma coisa. Você não pode ser punido através do pagamento de um tributo. Apesar de, se você não paga tributo, você vai ser punido. Deu para entender? Então, assim, um tributo não tem nada a ver com punição. Tem nada a ver com punição. Eu pago imposto de renda não porque o Estado quer me punir, e sim porque eu consigo oferir renda todos os meses. Então, por conta disso, eu pago imposto de renda. Eu pago IPTU porque eu tenho uma casa. Então, todo dia 1º do ano, eu tenho que pagar o IPTU. Eu pago o IPVA não porque o Estado está me punindo por eu ter um carro e ter mais trânsito, por utilizar as vias públicas, por ter mais engarrafamento, mais poluição. Não tem nada a ver com punição. E sim, porque eu dei razão, né, ao nascimento de um fato gerador que cabe à instituição de um tributo. Tá bom? Mas, se eu não pagar o tributo, eu tenho uma punição. E, geralmente, a punição também é em pecúnia, né? Se eu não pagar IPVA, eu vou pagar multa, eu vou pagar mora. Se eu não pagar o IPTU, a mesma coisa. Se eu não pagar IPVA, eles vão lá e vão bloquear o meu carro, por exemplo. Vamos continuando. Tudo bem até agora, gente? Eu tô falando rápido, tá tranquilo? Se tiver muito rápido, vocês me freiem aí, viu? Por Eu, favor. eles tomam a casa, professor, se você não pagar também? Não. Então, tomar casa eles não vão tomar. Eles não vão tomar casa. Porque existe uma série, inclusive, é muito complicado você tomar a casa de alguém, ainda mais sendo uma única casa. Se forem vários imóveis que a pessoa tiver no nome, isso pode até acontecer, pode até vir a acontecer. Mas se você tem uma única casa e você está devendo o valor dela em IPTU, eles nunca vão te tirar da sua casa. Mas por conta da legislação brasileira, tá bom? Entendi. Tudo bem? Então vamos continuar. Então, não constitui sanção de ato ilícito. E a prestação é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que significa dizer isso, gente? Está lá na lei que eu tenho que pagar IPVA,
Eu tenho que pagar IPVA se eu tiver um carro. Eu tenho um carro. Eu posso ser filho do Ibanez. Eu posso ser filho do Bolsonaro. Eu posso ser filho de quem quiser. Eu vou pagar aquele tributo. Porque é uma atividade plenamente vinculada à autoridade administrativa competente. Ela não pode falar assim, tô com peninha de você. Não vou cobrar o seu imposto hoje. Tô com peninha de você. Você é bonito, você é cheiroso, você é filho de não sei o quê. Não, isso não existe. A atividade ela é plenamente vinculada. Se está na lei, obrigatoriamente nós devemos pagar os nossos impostos, os nossos tributos, né? Falando de forma lato sensu, tá certo? Então, a gente já começa descobrindo o que significa tributo. Isso tudo vocês já viram, se não me engano, com o Rodrigo, né, lá na aula de direito tributário. Mas eu gosto de passar por aqui novamente. Sabe por quê? Porque vocês, como futuros contadores, as pessoas vão achar que vocês sabem de tudo. Se não é que já não acham isso de vocês, né? Mas assim, eu estou com problema de imposto de renda. Quem que elas vão perguntar? Vão perguntar para você. Ah, o que é imposto de renda? O que eu tenho que fazer com imposto de renda? Então, sim, esse é o tipo de coisa que vocês têm que dominar, que vocês têm que saber. Então, por isso que nós vamos falar sobre as classificações tributárias, a gente vai falar sobre todos os tributos que têm incidência nas pessoas jurídicas, né, nas empresas, que afetam o resultado das empresas. Então, nós vamos trabalhar tudo direitinho no seu devido lugar, tá bom? Então, vamos continuar. Pronto, Lívia, aqui era onde eu queria chegar quando você fez aquela pergunta. Então, olha só, como que funciona o nosso sistema tributário? Ele funciona do jeito que está aí na telinha para vocês. Eu tenho tributo, que é o guarda-chuva inteiro. É o tipozão, é tributo. Agora, eu tenho vários tipos de tributo. Eu tenho 5 tipos de tributo. Imposto é apenas uma classe tributária. É apenas um tipo tributário. Então, eu tenho os meus tributos. Isso aqui são os meus tributos. Primeiro, eu tenho meus impostos. Imposto de renda, ICMS, ISS, IPTU, ITBI, todos os impostos, né? Então, todos os impostos, eles são alocados aqui. Então, eu tenho uma classificação, eu tenho uma peculiaridade, eu tenho as características dos impostos. Então, o imposto é um tipo de tributo. Eu tenho também as taxas, por exemplo. Eu tenho também as taxas. As taxas também são tipos de tributo. Tá bom? Então, da mesma forma que imposto é um tipo de tributo, as taxas também são. E as taxas, elas se fazem presente na nossa vida o tempo inteiro. Quantos de vocês aqui têm carteira tem CNH, tem habilitação para dirigir carro? No momento que vocês derem a entrada no processo lá administrativo no Detran, para vocês fazerem a CNH de vocês pagaram uma taxa. E essa taxa é um tipo de tributo. Temos também as contribuições de melhoria. Essa aqui e essa aqui quase não existe, quase não existe. Essa aqui a gente tem até alguns casos muito, muito remotos. Essa aqui a gente não tem de jeito nenhum. Mas vamos lá, vamos passar. E mais para frente eu vou esmiuçar todas as características, tá, gente? Eu só não posso começar a aula de hoje sem falar que nós temos 5 tipos de tributo, que imposto é apenas um tipo tributário, que nós temos taxas também, que essas são as mais importantes, tá bom? Mas vamos lá. Então, o que seria uma espécie de contribuição de melhoria? Imagine só que o João, eu vejo pela foto dele, ele é casado e tem um filho. E ele mora em determinado local aqui de Brasília. Na frente da casa dele, o GDF resolve construir um belíssimo parque, uma belíssima praça, por exemplo. Vocês concordam comigo que o imóvel do João ele vai sofrer uma valorização? Então, vocês concordam comigo que esse investimento que o GDF fez fazendo uma praça vai beneficiar muito mais o João do que eu, do que o Genivaldo, do que o Ed Carlos, do que a Cris? Porque eles não moram perto do João. Então, o João ele está sendo muito mais beneficiado do que todo o resto da sociedade. Então, a figura da contribuição de melhoria é mais ou menos para isso. Olha, eu construí uma praça na frente da sua casa. Então, por conta disso, e suponhamos que essa praça tenha custado R$ 1.000.000. Aí a conta mais fácil de acontecer. A casa do João valia R$ 400 mil. Agora a casa do João vale R$ 500 mil. A casa dele e de todas as pessoas que moram ao redor dessa praça. Então o que acontece? Essas pessoas que moram nessa praça, que tiveram um ganho financeiro por conta desse investimento estatal, eles vão pagar um tipo de tributo diferente, que é uma contribuição de melhoria.
É mais ou menos a gente fazer assim, olha, tá vendo essa praça que custou 1 milhão? A gente vai dividir esse 1 milhãozinho aqui, ó, para vocês pagarem, viu, seus bobos? Vocês acham que vão ficar rindo aí com essa praça nova? Vocês vão até rir, mas vocês vão ajudar a pagar também, tá bom? Então a contribuição de melhoria, ela significa isso. Fiquem tranquilos que eu vou dar mais exemplos nas próximas aulas, quando a gente vai falando de contribuição de melhoria, beleza? Passando, eu tenho também as contribuições especiais, e essas contribuições especiais são muito importantes. Inclusive, essa aqui, ó, é a que está em voga no momento. Sabe por quê? Porque nós temos a figura de dois caras, PIS e COFINS. Entre elas, tá, gente? Esses dois caras aqui, ó, existe uma PEC, um projeto de emenda à Constituição para criação do CBS. Alguém já ouviu falar nisso, gente? Me ajudem aí. Vocês já ouviram falar nesse tal de CBS? Sim, professor. Sim, ouvi falar. Então, essa CBS é um novo tributo, uma nova contribuição que estão querendo criar para juntar PIS e COFINS. É um pedaço da reforma tributária que está sendo discutida na Câmara dos Deputados, no nosso Congresso Nacional. Então, eles estão querendo juntar esses dois para a criação do CBS, que é uma evolução, né? A gente vai conversar sobre isso no futuro, tá bom? É um assunto que eu julgo ser de bastante relevância e muita importância na vida de vocês. Então a gente vai conversar com isso no futuro, tá bom? Mas só para adiantar, a reforma da Previdência tem o seu projeto inicial com a junção do PIS e COFINS e a criação dessa CBS. Então o objetivo não é reduzir a carga tributária, e sim simplificá-la, tá bom? Então, das contribuições, hoje, em voga, eu tenho PIS e COFINS, por exemplo. Eu tenho a contribuição previdenciária patronal, que é o INSS patronal, por exemplo. Então, tudo isso estão aqui entre as contribuições especiais. Além dessas contribuições especiais, por exemplo, quando vocês se formarem, passou no CFC, todo ano você vai ter que pagar quinhentão para o Conselho Federal de Contabilidade. Você sabia disso? Todo ano você vai ter que pagar a sua anuidade. Essa anuidade também é considerada uma contribuição especial. Também é considerada uma contribuição especial. Quer ver outro exemplo de contribuição especial? Todos vocês pagam a conta da SEB, né? Lá na conta da SEB, Professor, você... Pode falar, Lívia. mas esses R$ 500, ele é compulsório? Ou a gente pode escolher não pagar? Você pode, desde que você não exerça a contabilidade. Se você quer se tornar contadora, você tem que pagar. Infelizmente, você tem que pagar. Entendi. Tá bom? Então, pessoal, voltando aqui, vocês gente, e qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, parem, habilitem o microfone de vocês e digitem no chat. Eu estou aqui para tentar ajudar vocês mesmo, tá bom? Então, por favor, não me deixa falando sozinho aqui durante 2 horas, senão vocês vão enjoar de me ouvir, tá bom? Então, olha só, outra contribuição especial que eu estava falando, vocês pagam energia elétrica, né? Vai lá na sua conta da SEB e você paga taxa de iluminação pública. Vocês pagam isso, né? Essa taxa de iluminação pública, de taxa só tem o nome, porque convencionalmente chamam assim desde sua criação, mas de taxa ela não tem nada. Ela é uma contribuição especial, tá certo? Então, olha só, já passei por 4 tipos de tributos. Então, quando alguém falar assim, eu pago muito imposto, realmente você paga muito imposto, mas você não precisa ficar corrigindo as pessoas. Você paga muito tributo. Você paga taxa, você paga imposto, você paga contribuição especial, tá bom? Então vamos continuar. E o último tipo de tributo que eu tenho para fechar a nossa corrente pentapartite é o empréstimo compulsório. Isso aqui só existe na Constituição, nunca vai ser criado. Sabe por quê? Suponhamos que o Brasil entre em guerra com a Argentina, por exemplo, com os hermanos. Então, eu posso criar um empréstimo compulsório. O que seria essa figura de empréstimo compulsório? É o Estado, a União, o Poder Executivo instituir um tributo, um empréstimo compulsório, em que ele vai me cobrar, falar, olha, eu vou pegar de todo mundo do Brasil R$ 1.000, tá certo? Esse vai ser o tributo, R$ 1.000 para a gente entrar em guerra. Quando tudo acabar, eu vou devolver, porque o empréstimo, ele pressupõe uma devolução. Então, empréstimo compulsório é isso, né? Só que pelo fato dele ser compulsório, eu não posso me negar a emprestar o dinheiro para a União. Eu não posso. O empréstimo compulsório, ele é um tipo de tributo.
ele só cai em prova de concurso público no CFC. Ele não existe mais nada por conta disso. Sabe por quê? Porque nem é inteligente pensar isso. Por que raios o Estado faria um empréstimo compulsório, sendo que ele pode criar um novo imposto? Não faz sentido, né? É melhor eu criar um novo imposto, porque eu vou pegar o mesmo dinheiro e não preciso devolver mais nunca para a sociedade. Ao contrário do empréstimo compulsório. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Muita coisa, né? Muita coisa que estamos conversando e eu garanto que vai ficar mais interessante, vai ficar mais legal no futuro para vocês, tá certo? Posso prosseguir? Esse empréstimo aí, professor, ele, se caso acontecesse, o governo pagaria com certeza, né? Como é que eu não entendi, de Carlos? Repete, por favor. Se acontecesse esse exemplo aí, né, do Brasil entrar em guerra com a Argentina, o Brasil pegar esse empréstimo com a população, né, ele com certeza pagaria lá na frente, né? Tem que pagar, porque empréstimo ele tem que devolver o dinheiro para a população. Por isso que nunca vai existir. É melhor o Estado criar um novo tributo, um novo imposto, ou uma contribuição especial, ou algo relacionado a isso. Tá bom? Então, Mas vamos. no início da pandemia isso foi cogitado? Não. O que foi cogitado é a volta da CPMF. A volta da CPMF é travestida, né, com uma nova roupagem de um imposto sobre pagamentos. Isso sim foi cogitado. Mas esse cara aqui, ó, vocês só precisam saber porque vocês estão estudando direito tributário. Mas vocês nunca vão ver isso em lugar nenhum do mundo. Tá bom? Justamente por conta disso, porque é muito melhor eu pegar um dinheiro e não ter que devolver do que pegar um empréstimo. Tá bom? Mais alguma dúvida? Professor, Pode falar. acho que o senhor lembra, né, quando o Fernando Collor assumiu a presidência, que ele, não sei se ele penhorou a palavra certa, Confiscou. né? Confiscou, né, a poupança. Só que ele devolveu? Devolveu. O confisco, ele teve um objetivo diferente, tá bom? O confisco foi para tentar... Porque o que acontece? Entrando um pouquinho em economia, só um adendo bem rápido, tá, gente? Por que existiu esse confisco da poupança? Porque se eu tenho menos dinheiro na sociedade, a sociedade vai comprar menos. A sociedade comprando menos vai forçar o mercado a diminuir os preços. Então, basicamente, o confisco da poupança, lá do tempo do Collor, foi para quê? Foi para conter a inflação. Porque a inflação nessa época era galopante, né? Você tinha a profissão de marcador dentro de um supermercado, por exemplo. Hoje, um pacote de arroz custa R$25, no final do dia custa 27, no outro dia já custa 29, depois 30, 40, 60, 70, 80, 90, 1.000, 1.200. Então você tinha que ter um marcador diário lá corrigindo todos os preços. Então, o confisco da poupança ele foi basicamente para isso, tá bom? Para intervir na economia e não para pegar dinheiro para fazer alguma coisa. Um pouco diferente, tá bom, Ed Carlos? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Olha só. Só que, como vocês já sabem, o Estado, por si só, ele não pode criar tributo a seu bel prazer. A própria Constituição Federal, aquela promulgada em maio de 88, ela estabeleceu alguns limites ao poder de tributar. Está falando assim, olha, Estado, Brasil, governo, independente de quem seja o presidente, que está por vir, não é bagunçado assim, não. Você não pode criar tributos ao seu bel prazer. Existe um normativo, existe uma regra a se cumprir aqui nessa bagaça. Não é tão bagunçado assim quanto se parece. Por isso que nós temos a criação de um tributo, ela é extremamente difícil. A criação de um novo tributo ela é extremamente complicada, não é fácil. É extremamente difícil. Então, se envolve né, uma série de dificuldades, uma série de pessoas para que a gente consiga ter a criação de um novo imposto, de um novo tributo. E a gente vai estudar sobre isso, tá bom? Mas vamos lá. Olha o que a Constituição Federal diz. E nesse começo, pessoal, eu peço até que vocês se esforcem um pouco. Eu sei que, principalmente para quem não gosta de direito, né? Então a gente vai falar sobre, basicamente, muita coisa sobre direito. Então, principalmente sobre a Constituição, sobre o Código Tributário Nacional. Mas vamos lá. As limitações de tributar, elas estão lá na Constituição. E lá no artigo 150 ao 152, né, que fala sobre o poder de tributar, e nós temos duas limitações,
que é através dos princípios e através da imunidade. Você quer ver um negócio interessante? Porque que é legal a gente estudar, é interessante a gente se munir de informações. Lá em 2018, quando estava tendo a corrida presidencial, tinha um candidato que ele era extremamente liberal e foi colocado uma pecha em cima dele que ele queria tributar igrejas. Porque hoje, a gente vai falar sobre isso daqui umas 2 aulas, que qualquer tipo de templo religioso ele tem imunidade tributária, então ele não paga imposto. Ele não paga imposto, tá bom? Os outros tributos ele paga. Mas não paga tributo, não paga imposto, aliás. Aí, as pessoas querendo, né, que esse candidato perdesse um pouco de força nas eleições, começou a colocar esse estigma na cabeça dele. Ele vai pagar, ele vai tributar a igreja. Só que isso, na verdade, é impossível de acontecer. Justamente porque a Constituição Federal, ela impôs à sociedade o não pagamento de imposto a qualquer tipo de templo religioso. Então, se é kardecista, ubanda, católico, protestante, qualquer tipo de templo religioso no Brasil, não se paga imposto. Não se paga imposto e pronto. Se alguém quiser vir levantar essa bandeira, pode até levantar, mas sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter que criar uma nova Constituição. Para tirar as imunidades tributárias, porque hoje a imunidade tributária é considerada uma cláusula pétrea. Então não existe a menor possibilidade disso acontecer. Tá certo? Só uma observaçãozinha aqui, que é a própria Constituição Federal que coloca os limites que o Estado tem de tributar. Eu acho que alguém ia falar alguma coisa e eu cortei. A Cristiane. Pode falar, Cris. Se eu não me engano, no direito tributário que a gente viu, os maçons, eles pagam tributação, né? Porque eles não são considerados uma religião. Exatamente. É um entendimento que o STJ tem sobre isso. Que essas lojas maçônicas, loja que é só a forma deles chamarem os seus templos, né? As lojas maçônicas têm que pagar tributo, sim, porque eles não são considerados templos religiosos, realmente. A gente vai ver sobre isso também, tá bom? Os entendimentos do STJ. Mas legal você já ter adiantado. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Eu gosto muito disso aqui, gente. Eu gosto muito da matéria tributária. É algo que realmente desperta a minha curiosidade, a minha atenção. Então, não se empolguem com a minha empolgação, tá? Não se assustem com a minha empolgação. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre os princípios tributários, os princípios que fazem com que o Estado seja freado do que ele bem quiser fazer, tá bom? Então, nós temos vários tributos, vários princípios, aliás, desculpa, mas eu escolhi a gente colocar aqui hoje para nós conversarmos princípio da legalidade, isonomia e retroatividade, e esses 2 bonitinhos aqui, ó, anterioridade anual e nonagesimal, tá certo? Então vamos lá. Começando pelo princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade, ele é um princípio que ele permeia toda a vida em sociedade. Ele permeia o direito administrativo, o direito civil, o direito de família, ele permeia o direito criminal, o direito penal, ele vai permear tudo, que é basicamente ninguém é forçado a fazer nada senão em força de lei. Eu não sou obrigado a pagar um tributo se não tiver previsto na lei. Mas vamos lá, vamos ler o que vem na Constituição. É vedado aos entes políticos, e só fazer uma observação aqui, ó, que nós temos 3 entes políticos, tá, gente? União, estados e municípios, tá bom? Então é vedado aos entes políticos exigir ou aumentar tributos sem que a lei assim o estabeleça. Então, o chefe do Poder Executivo federal, estadual e municipal, ou seja, o presidente da República, o governador ou o prefeito, ele não pode criar um tributo ou aumentar esse tributo, senão sem uma lei. Apenas por lei, mediante lei, ele pode fazer isso, tá certo? E lá no Código Tributário Nacional, que ele é anterior à Constituição, ele também fala isso, que somente a lei poderá estabelecer diversas outras coisas, mas eu só separei 2 aqui para não ficar muito grande. A instituição de tributo ou sua extinção, sua majoração ou redução.
Majoração significa aumento. Então, olha só, deixa eu só ver um negócio aqui que tem. Então, olha só, gente. É necessário a criação de uma lei para que, suponhamos que a gente queira criar um tributo novo. Primeiro que esse tributo tem que estar amparado na Constituição Federal Brasileira. Depois que esse tributo está lá amparado na Constituição Federal Brasileira, tem que ter uma nova lei complementar que venha falando sobre isso aqui, ó, sobre o seu fato gerador. O que é o fato gerador, gente? É a coisa acontecendo para haver na incidência de uma tributação. Só dar um exemplo para ficar mais claro. Fato gerador do imposto de renda, auferir renda, você ter renda. Fato gerador do ITBI, você transferir um imóvel para alguém. Fato gerador do IPVA, você tem um carro, um veículo automotor em sua posse. Então, fato gerador é o quê? É a coisa, o ato, a atitude que gera a obrigação de você pagar um tributo. Então, tem que ter uma lei complementar para falar, olha, se alguém, muito se fala sobre a taxação de um imposto sobre lanchas e aviões, por exemplo. Então, teria que ter uma previsão constitucional. Depois disso, uma previsão legal, que eu tivesse uma lei falando o fato gerador, ter uma lancha, por exemplo. O sujeito passivo, quem é o sujeito passivo? É aquele que sofre a ação de pagar o imposto. Então, é quem tem a lancha. O sujeito ativo, quem é? Quem é que vai cobrar essa lancha? É a Secretaria de Fazenda do DF? Vai ser, sei lá, o IBAMA? Ou vai ser vai ser um tributo federal? Vai ser o Ministério da Economia? A base de cálculo, o que é a base de cálculo? É em cima de que vai cobrar? Qual que é a base de cálculo do IPVA, gente? É o valor venal daquele veículo. Qual que é a base de cálculo do ITBI? É o valor da venda efetiva daquele imóvel. Qual que é a base de cálculo do imposto de renda? É o seu salário. Então, isso significa base de cálculo. Então, eu tenho que ter uma lei para falar tudo isso aqui. Ó. Tenho que ter também uma alíquota. Então, suponhamos que a gente está criando um imposto sobre lancha. Eu vou ter que falar aqui qual que é o fato gerador? Posse de uma lancha. Sujeito passivo é o detentor da lancha. Base de cálculo, o valor de mercado da lancha. Alíquota, 5% do valor venal da base de cálculo, né? 5% igual ao IPVA né? Então, 5% do valor de mercado da lancha. E, por fim, multa. Se eu não pagar o imposto, o que vai acontecer comigo? Vai apreender vai apreender a lancha, vai multa mesmo financeira, pecúnia, mora e dentre outras demais. Tá certo? Tudo bem até aqui? Espero que sim. Então, vamos continuar. E eu tenho que instituir tributos mediante lei e tenho que também majorar tributos mediante lei. Então, suponhamos, Ibanez está doidão querendo aumentar o IPVA para o ano que vem. Ele pode fazer isso? Ele pode. Ele que faça um projetinho de lei, vai passar lá na Assembleia Legislativa e se a Assembleia Legislativa votar favorável, aumenta o IPVA para o ano que vem. Então é assim que as coisas funcionam. Ele, por si só, ele não pode simplesmente, eu vou aumentar numa canetada, aumentar o IPVA. Eu vou aumentar o ICMS, igual aconteceu lá em São Paulo. Não pode, tem que ser mediante lei. Tem que ir lá, passar na ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado. Aliás, desculpa, a ALERJ é a do Rio, na ALESP, né? Tem que passar na Assembleia Legislativa. Então, assim, tem que ter todo o trâmite para que ele consiga aumentar os impostos. Eu só tenho uma exceção, que é isso aqui, ó. Esses tributos aqui, ó. II, que é o imposto sobre importação, IE, que é o imposto sobre exportação, IPI, imposto sobre produto industrializado, IOF, imposto sobre operação financeira, a CID combustível e o ICMS combustível. Tirando esses dois aqui, ó, que tem legislação própria, esses outros aqui, por que o presidente da República, a seu bel prazer, ele pode aumentar ou diminuir o IOF? Nem precisa de lei, canetada. O IPI é a mesma coisa, porque esses tributos, eles são considerados para... Desculpa. Não é para fiscal, é extrafiscal. Extrafiscal. O que significa dizer isso, gente? Um tributo extrafiscal é aquele tributo que o principal objetivo dele é intervir
na economia. O objetivo do tributo do IOF, por exemplo, não é dinheiro. Não é dinheiro. O tributo, o princípio do IOF, o objetivo do IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, é o quê? É regular a economia. Regular a economia. O IPI é a mesma coisa. Eu aposto que muitos de vocês, embora vocês sejam novinhos, vocês vão se lembrar do que aconteceu nos últimos anos do governo Lula, por exemplo, que teve aquela crise em 2009, lá nos Estados Unidos, aí ele até falou, não, aqui vai chegar uma marolinha. Aí o que ele fez? O que a equipe econômica do governo Lula fez naquela época? Foi lá e tirou o IPI dos eletrodomésticos de linha branca e tirou o IPI de carro. E diminuiu a alíquota, né, do IPI de carros mais luxuosos. Então, por que ele fez isso? Por que ele diminuiu a alíquota do IPI e até zerou em alguns casos? Porque o Poder Executivo Federal tem o poder e a obrigação de intervir na economia. De intervir na economia, ativamente. Então, olha, eu tenho que injetar mais dinheiro na economia. Como que eu faço? Por reduzir imposto. Então, é isso que ele fez, tá certo? O imposto sobre importação e exportação é a mesma coisa. É a mesma coisa. Imagine só o que aconteceria, suponhamos o seguinte, isso acontece com muita frequência em todos os países, tá, gente? Imagine só que a indústria automobilística brasileira, a indústria nacional, esteja em frangalhos, esteja extremamente ruim das pernas. Aí tem uma indústria chinesa que está chegando aqui no Brasil e, ó, dando porrada em todo mundo. O preço do carro lá embaixo, manutenção muito baixa, peça muito baixa, preço muito, muito baixo. Aí o presidente da República pensa, olha, esse carro que está vindo para cá está ferrando com o mercado internacional, está ferrando com as indústrias. Então, o que eu vou fazer numa canetada? Eu vou sentar um tributo sobre importação de veículos automotores de 15%. Eu estou aumentando o valor desse carro, não porque o meu objetivo é ganhar dinheiro, e sim por quê? Porque eu quero conter o avanço dessa empresa aqui. Eu quero proteger a indústria local, a indústria brasileira. Então, esses impostos aqui, ó, imposto sobre importação, imposto sobre exportação, IPI, IOF, eles são impostos extrafiscais. Então, eles podem ser aumentados e diminuídos de acordo com a vontade do presidente da República, porque esses impostos eles são federais, mas essa é uma vontade motivada, né, gente? Né? Eu acordei com o pé esquerdo, eu vou aumentar imposto. Não, eu estou aumentando o IPI por quê? Eu tenho que deixar muito claro o porquê que eu estou fazendo isso, tá certo? Uns anos atrás, o IOF, por exemplo, para compra de moeda internacional, era 0,36, se eu não me engano. Numa canetada do presidente da República, na época era a Dilma, ela meteu para 6,38. Aumentou em 6%. Era 0,38, foi para 6,38. Mas por que ela fez isso? Era para arrecadar? O objetivo central do IOF não é arrecadar. É o quê? É intervir na economia. Porque pressupõe o seguinte, porque se eu aumento o valor do dólar, as pessoas vão querer comprar menos dólar. Se eu aumento o valor das moedas internacionais, as pessoas vão querer comprar menos isso. Então, estou aumentando o preço, estou diminuindo o consumo. Tudo bem? Então, vamos continuar. Ainda sobre o princípio da legalidade. Então, aquilo que eu estava falando sobre a criação de um novo tributo, olha como é que funciona o arcabouço tributário brasileiro. Primeira coisa que o tributo tem que ter é competência tributária expressa na Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, obrigatoriamente, deve conter o tributo e quem é responsável por ele, quem é competente por ele. Como vocês viram, nós temos 3 entes federativos. Eu tenho a União, os estados e os municípios. Então, lá na Constituição Federal de 88, tem a previsão constitucional de todas as competências. Quem é competente para cobrar e instituir o imposto de renda, por exemplo? É a União. Quem é competente para instituir o ICMS? São os estados. Quem é competente para instituir o ISS? São os municípios. Tá bom? Então, lá na Constituição Federal tem que estar tudo amparado. Ah, não, o presidente da República quer criar um novo tributo. Quer criar um novo tributo de acordo com o seu peso, por exemplo. Eu estou lascado se fizer isso. Mas ele só pode fazer isso se, primeiro, tiver uma emenda à Constituição. Tem que emendar a Constituição para vir para cá, para falar assim, olha,
é competente para tributar, para um novo imposto sobre o índice de massa corpórea, por exemplo, a União. Então, tem previsão constitucional. Depois disso, só depois disso, que eu tenho que criar uma lei complementar para estabelecer aquelas normas gerais. Aquilo que a gente viu no slide anterior, fato gerador, base de cálculo, quem é o sujeito ativo, quem que é o sujeito passivo, o que vai acontecer se as pessoas não pagarem, qual que é a alíquota, tudo isso. Então, primeiro, Constituição, tem que emendar a Constituição. Segundo, criar uma lei complementar. E só depois, uma lei ordinária instituindo esse imposto. Tá bom? Então, só para vocês saberem, essas leis complementares e ordinárias, elas são diferentes, principalmente no que diz respeito ao quórum de aprovação. Aqui é maioria absoluta e aqui é maioria simples. Então, aqui, quando eu tenho maioria no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, se eu não me engano, são 503 e são 81 senadores. Então, se eu tiver maioria simples, se eu tiver 200 pessoas no dia lá na Câmara dos Deputados, se eu tiver 101 pessoas votando a favor, eu passei a lei ordinária. Mas a lei complementar é outros 500. Eu tenho que ter 257, se eu não me engano. Maioria absoluta da Câmara para conseguir a aprovação. Então, ela é mais difícil. Então, por isso que é instituída as normas gerais apenas para as leis complementares. Tudo bem até aqui, gente? Vocês já viram que eu estou entrando até em direito constitucional agora para a gente conversar um pouco sobre tributo, né? Porque eu preciso que vocês tenham a visão do macro, como que funciona o sistema tributário brasileiro. Porque vocês serão questionados sobre isso no futuro. Sabe por quê? O empresário que não faz parte do Simples Nacional, ele tem que emitir uma guia de IPI, uma outra guia diferente de ICMS, uma outra guia diferente de PIS, uma outra de COFINS, porque ele está pagando para pessoas diferentes. Ele paga o PIS, o IPI e a COFINS para a União. Ele paga o ICMS para o Estado. Ele pagaria o ISS para o município. Tá bom? Tudo bem? Muita coisa? Espero que vocês estejam com a cabeça aqui ainda, tá, gente? Por favor, não fiquem com a cabeça no jogo do Flamengo de mais tarde, porque eu tenho certeza absoluta que vocês sairão frustrados sobre isso. Que hoje é show do tricolor e, em hipótese nenhuma, o Mengão será campeão. A não ser que o juizão ajude, né? Então vamos lá. Eu não tô nem lendo os comentários, porque eu vou tomar raiva de vocês, então eu dei uma ignorada nos comentários agora. Viu? Vamos voltar aqui. Então, princípio da legalidade, ok. Vamos embora. Princípio da isonomia. Vamos ler o que a Constituição Federal nos traz. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado aos entes federativos, União, Estados e ao Distrito Federal e aos municípios, porque o Distrito Federal é um ser híbrido, né? Ele nem é município e nem é Estado. Instituir tratamento desigual. Então, olha só, os entes federados, eles são vedados, são proibidos de instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrarem em situação equivalente à mesma situação. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica, dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, olha só o que a Constituição Federal está dizendo. Falou, pessoal, todo mundo é igual, todo mundo é igual. E essa igualdade, ela ainda é um pouco... e ela ainda é justa, porque, olha só, o princípio da isonomia ainda fala em duas isonomias diferentes. A isonomia horizontal e a isonomia vertical. Igor, eu preciso saber disso aqui tudo? Precisar, você não precisa, tá bom? Isso aqui vai ter pouca interferência na sua vida, pouca influência na sua vida. Mas é interessante você saber como que as coisas funcionam, porque o imposto de renda de pessoa física, por exemplo, é completamente isonômico. E daqui a pouco eu vou te falar por quê. Então, olha só o que significa essa isonomia horizontal. Eu já falei para vocês, né, que eu tenho um sério problema em vertical e horizontal. Eu tenho que, sabe, ficar 5 segundos pensando horizontal, horizonte, vertical, horizontal, horizonte, vertical. Então, a isonomia horizontal, tá vendo aí? A isonomia horizontal são sujeitos em situações equivalentes, iguais,
deverão ser tratados de forma igual. E a isonomia vertical é se sujeitos em situações distintas são tratados de forma desigual. Então, isso é respeitar a isonomia. Eu não posso achar que alguém que tem uma renda de 50 mil reais mensal tem que ser tratada da mesma forma que alguém que tem uma renda de um salário mínimo. Essas pessoas têm que ser tratadas diferentes. E elas são tratadas de jeito diferente no que tange a um tributo, que é o imposto de renda. Tá bom? Que é sobre ele que nós vamos falar agora. Ah, e outra coisa interessante, que de acordo com o princípio da isonomia, nós temos um bracinho que se chama princípio da capacidade contributiva, que basicamente esse princípio diz o seguinte: se você ganha muito, se sua capacidade tributiva é boa, você vai pagar muito imposto, amigão. Se a sua capacidade contributiva é menor, se você ganha menos, você vai pagar menos imposto. Então isso significa dizer a capacidade contributiva. Olha, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir a efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, você quer ver uma coisa? O imposto de renda de pessoa física, por exemplo, é o imposto mais justo que existe no mundo. Não existe no mundo. Tanto é que sociedades desenvolvidas têm uma alíquota, não uma alíquota, né, mas uma força tributária muito maior em cima da renda do que no consumo. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque no consumo, o imposto, o tributo sobre o consumo é injusto. Porque quem ganha menos, se lasca. Agora, o imposto sobre a renda já é diferente. Se você ganha mais, paga mais imposto, amigão. Se você ganha menos, paga menos imposto. Até o ponto de pessoas que ganham menos de R$ 1.903 por mês são isentas de pagar imposto de renda. Enquanto quem paga 1.900 é a primeira alíquota. Agora, se você ganhar acima de R$ 4.000 por mês, você vai pagar 27,5%. Aí você pensa assim, falei, cara, Igor, então olha só a transição dessas faixas, tá, gente? Olha só, aqui 4.664,68. Então quer dizer que se alguém ganhar R$ 4.665, vai ser mais prejudicado do que quem ganha 4.660, por exemplo? Não, porque a gente não vai entrar nisso, mas é só a título de curiosidade, tá bom? Porque aqui ainda nós temos uma alíquota, uma dedução, uma faixa de dedução. Então é basicamente a pessoa que ganha 4.660 vai pagar, chutar um valor irrisório, tá, gente? Vai pagar R$ 200 de imposto de renda. Quem ganha 4.660 vai pagar 199, que é justamente para que a gente não tenha um salto tão grande. Porque você pensa assim, fala, olha, se eu ir para a categoria de cima, eu já vi muita gente falando isso, viu, gente? Se eu for para a categoria de cima, eu vou pagar 5% a mais de imposto. Não, isso não é verdade, porque eu tenho lá a faixa de dedução que é justamente para corrigir essas distorções. Meu objetivo não é ensinar vocês como que o cálculo do imposto de renda é feito, é só mostrar como que ele funciona. Ah, Igor, eu fiquei curioso. Você ficou curioso? Sabe o que você faz? Digita lá no Google, no YouTube, cálculo do imposto de renda, na prática. Vai te mostrar como é que é. Primeiro você pega o salário, tira o INSS, depois você vai lá, aplica a faixa de tributo, a alíquota, né? Depois você vai lá e tira a parcela de dedução. É basicamente assim. Mas se estiver curioso, vai lá e pega, tá bom? Vai lá e dá uma olhada sobre isso. Então, onde que eu estava falando mesmo? Imposto de renda de pessoa física é um imposto justo, é um imposto que respeita o princípio da capacidade contributiva. Que se alguém que ganha R$ 2.000 por mês, ele vai contribuir com 7,5% da renda dele. Se uma pessoa ganha R$ 50.000, ele vai contribuir mais, porque ele ganha mais, ele contribui mais. Vai contribuir com 27,5%. Diferentemente, é aqui onde estão umas grandes distorções de nós sermos um país pobre e, consequentemente, a nossa carga tributária em cima do consumo ela é extremamente exacerbada, mais do que deveria ser, porque em países desenvolvidos o governo, o Estado, ele arrecada muito mais com o imposto sobre a renda e não com o imposto sobre o consumo. Sabe por quê? Olha só. Imagina essa seguinte situação que ela é real, tá bom?
que ela é real. Eu vou até pesquisar na internet qual que é o ICMS do arroz, por exemplo. Deixa eu ver aqui qual que é a tributação do arroz. Em tese, 17%. Suponhamos que seja isso mesmo. Então, olha só. Do arroz. Então, um pacote de arroz hoje, R$20. Eu vou abrir a minha calculadora aqui agora. Essa é a vantagem de eu ter um computador na minha frente. R$20 vezes 17%. É o que a gente falou, né? 17%, estou apanhando, tá aqui. Então, desses R$20 aqui, gente, R$3,40 é de imposto, ok? De imposto. Agora, pensa comigo. Temos aqui a Lívia. Lívia tem um salário de R$10.000 por mês. Lívia come arroz? Come arroz. Se ela come arroz, ela tem que comprar arroz. Se ela compra arroz, ela é contribuinte de imposto do arroz. Então, ela consome um pacote de arroz na casa dela. Quanto que ela paga de imposto? R$3,40. Eu vou R$3,40 dividido por R$10.000. 1, 2, 3. Ela paga, olha só, gente, 0,034% do salário da Lívia é para pagar o imposto sobre o arroz. Aí eu tenho a Márcia. A Márcia ganha, coitada da Márcia, ganha R$1.000 por mês. A Márcia come arroz? Come arroz. A Márcia compra arroz? Compra arroz. A Márcia é contribuinte do arroz? Ela é. E quanto que ela vai pagar de imposto? R$3,40. Olha que interessante. Então, R$3,40 dividido por 1.000. 0,34% do salário da Márcia é para imposto sobre o arroz. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Vocês entenderam isso? Olha quão injusto isso é. A Márcia ganha R$1.000 por mês. Quase 1% do salário dela é para pagar o imposto sobre o arroz. A Lívia ganha R$10.000. 0,34% do salário da Lívia é para pagar o arroz, o imposto sobre o arroz. Então, quem ganha menos, se lasca. Quem ganha mais, se lasca menos. Diferentemente, deixa eu voltar aqui, diferentemente dessa situação. Quem ganha R$1.000, isentaço de imposto de renda. Justo, ganha pouco, não contribui com nada. Agora, quem ganha R$10.000 vai contribuir com 27,5%. Tá bom? Ficou claro? Depois dessa explanação gigante. Então, vamos lá. Próximo princípio. Já vimos o princípio da legalidade e agora vimos o princípio da isonomia. Próximo princípio da irretroatividade. Ele tem a ver também um pouquinho com o princípio da legalidade. Esse eu vou passar bem rápido porque ele é bem simples. Olha só o que a Constituição Federal diz. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado aos entes federativos cobrar tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Então, olha só, suponhamos que hoje, dia 25/2/2021, é instituído um novo tributo no Brasil, imposto sobre, sobre aeronaves, exposto sobre aeronaves. E esse imposto, ele vai começar a viger sobre a compra só, tá? Dia 1º de janeiro de 2022. O Igor ganhou na Mega Sena, fui lá e comprei um avião para mim. Comprei dia 31/12/2021. Ganhei na Mega da Virada, fui lá e já comprei o bendito avião. Eu vou pagar esse imposto, gente? Não. Por quê? Porque a compra, o fato gerador desse tributo aqui, ó, aconteceu antes da existência dele. Então, para que a gente tenha um negócio chamado segurança jurídica, eu não posso ser cobrado de imposto que ainda não existe. Só posso ser cobrado de determinado imposto quando ele vier a existir. Tudo bem? Tranquilo esse, né? Ele é bem parecido com o princípio da legalidade, na verdade, né?
Vamos continuar. Isso é interessante. Princípio da anterioridade anual. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro. O que significa exercício financeiro, gente? Faz assim, ó, 1º de janeiro, vou até escrever para ficar mais bonito, até 31 de dezembro. Isso é um exercício financeiro, em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou. Agora, suponhamos que tenha previsão constitucional de uma taxa e o GDF vai cobrar uma taxa, sei lá, deixa eu pensar numa bem grotesca. Deixa eu ver. Por gol, taxa... Não, acho que não vai ser muito legal. Deixa eu pensar uma outra taxa aqui. Uma taxa para alugar o parquinho aqui na frente da minha casa, por exemplo. Então, para eu alugar o parquinho, eu tenho que pagar essa taxa. Então, o GDF instituiu essa taxa hoje. Quando que ele vai poder começar a cobrar? De acordo com o princípio da anterioridade anual, ele só vai poder cobrar essa taxa quando? No exercício subsequente. Porque o princípio da anterioridade anual veda qualquer tipo de cobrança de tributos no mesmo ano financeiro, no mesmo exercício financeiro em que esse tiver sido promulgada aquela lei. Então, eu tenho que ter lei. E essa lei ainda vai me dar um tempinho aí para eu me preparar, porque eu não posso ser pego de surpresa. Alguns doutrinadores ainda falam que é o princípio da não surpresa. Eu não posso ser pego de surpresa, eu não estou preparado. Não é justo. Imagine só, na calada da noite, eles aprovam uma nova taxa, um novo imposto, e no outro dia, eu nem li jornal, eu nem vi nada no Diário Oficial da União, já tem que pagar imposto. Olha que absurdo. Então, por conta disso, o princípio da anterioridade anual, ele existe. Ele fala o seguinte, olha, publicou a lei hoje, só vai valer ano que vem. Só ano que vem. Beleza? Então, é isso que quer dizer o princípio da anterioridade anual. Bem parecido com esse princípio, nós temos o princípio da anterioridade nonagesimal. O que quer dizer esse princípio, gente? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado aos entes da União, Estado, Distrito Federal e municípios cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicado a lei que os instituiu. Então, olha que interessante. Olha que legal. Então, suponhamos o seguinte, eu vou até ver, que eu não lembro, qual é a alíquota do IPVA do DF. É de 3%. 3%. A alíquota é 3%. Ok? Então, vem comigo. Olha só. A alíquota é 3%. Suponhamos que o ibanês tá fazendo obra para tudo que é lado, tem que aumentar tributo, foi lá, fez o lobby na Assembleia, na Câmara, né, Legislativa dos nossos deputados distritais, aprovou uma lei para aumentar a alíquota do IPVA. A partir de agora, não vai ser mais 3%, vai ser 5%. Ele pode fazer isso? Pode. Por quê? Ele teve a anuência da Câmara Legislativa. Só para ficar bem claro, gente, olha só, como que funcionam os poderes, né? O Poder Executivo, ele é responsável por executar todos os programas e tudo que está previsto legalmente. O Poder Legislativo, ele é o quê? Ele sou eu, são vocês. O Poder Legislativo são os representantes do povo que lá estão para nos representar. Então, se o ibanês fala assim, Câmara Legislativa do DF, caros deputados distritais, quero fazer uma lei para aumentar a alíquota do IPVA de 3% a 5%. Se a maioria dos deputados distritais votarem sim, significa dizer que o pessoal, o povo do DF, a sociedade do Distrito Federal está de acordo com essa lei, tá bom? Então, o ibanês foi lá, bateu na porta da Câmara Legislativa e conseguiu instituir majoração do IPVA. Ano que vem, próximo, a partir de agora, o IPVA não é mais 3%, e sim 5% em cima do valor venal do carro. Só que tem um detalhe, a lei foi instituída dia 25/2 de 2021. Quando que ela começa a viger? Quando que ela começa a ter vigor, né? Olha que interessante.
ela vai começar de acordo com o princípio da anterioridade anual. Quando que ela vai começar a valer? Em 2022. 2022. Mas olha o que pode acontecer também. Olha o que pode acontecer também. Foi promulgado a lei, então quer dizer que os deputados distritais deram o seu aval, aí subiu para o executivo de novo, o Ibanez assinou a lei, promulgou a lei e ela foi publicada no Diário Oficial do DF. Ela foi publicada dia 1º de dezembro de 2021, ok? Então, a lei que aumentou o imposto, o IPVA, passou que majorou, né, de 3% para 5%, ela foi publicada dia 1º de 2021. Aí você pensa assim, fala, não, sussa, fácil. Quando que começa a valer essa lei? De acordo com o princípio da anterioridade anual, essa lei ela não pode entrar em vigor no mesmo exercício financeiro que ela foi publicada. Então, se ela foi publicada em 2021, ela passa a viger quando? 2022, sussa. Mas aí, ó, o que o legislador, o constituinte falou. Além de você preservar, você respeitar a anterioridade anual, você também tem que respeitar a anterioridade nonagesimal. Significa dizer que essa lei só vai poder entrar em vigência 90 dias após a sua publicação. Então, olha que engraçado, 90 dias, né? 1º de janeiro, 30 dias. 1º de fevereiro, 60 dias. 1º de março, 90 dias. Então, essa lei não vai valer dia 1º de janeiro de 2022. Vai valer quando? Dia 1º de março de 2022. Olha que beleza. Então, eu tenho 2 princípios que não vão me deixar, eles são protetores. Eles não vão deixar com que eu seja pego desprevenido. Por quê? Porque a legislação exige que só pode ser cobrado 90 dias depois da sua promulgação. E só pode ser cobrado no exercício financeiro subsequente da sua aprovação. Então, no mínimo, 90 dias para o tributo começar a valer. E pode ter sido de um ano para o outro também. Porque esse princípio da anterioridade nonagesimal, ele faz muito sentido de um ano para o outro. Principalmente quando for no finalzinho do ano, né? Ficou claro, gente? Tudo bem? Então tá bom. Vamos Tudo bem, continuar. professor. Muita coisa pra gente aprender, Lívia? Mais ou menos. Mas é assim mesmo. Eu só tô indo no ritmo mais rápido, tá? Porque basicamente a gente está revendo aspectos do direito tributário, tá bom? Tudo isso que vocês já viram. Quando a gente entrar mesmo na contabilidade tributária, quando a gente for esmiuçar o que é o ICMS, as peculiaridades, IPI, PIS, COFINS, aí a gente vai colocar um pezinho mais no freio, tá bom? Prometo. Então, continuando, olha só, para complicar a nossa vida, né? A gente acabou de aprender os princípios da anterioridade, que é a anterioridade anual e a nonagesimal. Um ano, né, do exercício financeiro e no exercício financeiro subsequente e aquela de 90 dias. Mas eu ainda tenho as exceções ao princípio dessa anterioridade. Eu tenho alguns tributos que eles não vão respeitar o princípio A ou o princípio B. Eu tenho alguns tributos que não vão respeitar o princípio da anterioridade anual, mas respeitam o princípio da anterioridade nonagesimal. Eu tenho tributo que vai, desculpa a expressão, vai cagar para esses 2 princípios. Ele vai começar a entrar em vigência a partir de amanhã, no dia seguinte dessa publicação, tá bom? Então, vamos ver quais são esses tributos. E, assim, esses tributos estão aqui e faz até muita diferença, sabe? Faz até sentido eles estarem aqui. Vamos lá, olha só. O princípio da anterioridade anual, as exceções, né, significa dizer que esses tributos aqui, eles podem sim ser implementados no dia seguinte da sua publicação. Eles não precisam respeitar aquela exigência do exercício financeiro subsequente, do ano seguinte, né, da sua promulgação. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produto industrializado e o imposto sobre operações financeiras. Por quê, gente?
Porque o objetivo desse tributo, esse tributo é um tributo extrafiscal. O objetivo desse tributo aqui não é arrecadar. Não é arrecadar. Eita, letra feia. O objetivo desse tributo é o quê, pessoal? É intervir na economia. Então, por isso que, depois da canetada do presidente da República, esses impostos aqui, ó, eles já podem automaticamente começar a valer, tá certo? Lembrando que a gente ainda tem o princípio da anterioridade nonagesimal. Mas vamos lá, daqui a pouco eu vou dar exemplos para ficar mais fácil, tá bom? Além desses tributos, desses impostos, eu tenho imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório, somente para guerra e calamidade. Faz todo sentido, né? Imagina só, Brasil entra em guerra com a Argentina. Eu crio um imposto extraordinário sobre guerra, que já existe previsão constitucional para esse imposto, tá, gente? Então é só dar uma canetada e tudo certo, vamos embora, vamos criar esse imposto. Imagina só se eu tivesse que respeitar esse princípio da anterioridade anual. A gente está em guerra hoje, agora eu promulguei a criação de um novo tributo, porque eu vou entrar em guerra, preciso de mais dinheiro, preciso comprar arma, preciso pagar os soldados, o exército, então eu preciso de mais dinheiro. Aí eu entro em guerra agora, crio o tributo, mas eu só posso cobrar ele ano que vem. Faz sentido isso? Evidentemente que não. Da mesma forma, para casos de calamidade pública, a mesma coisa, tá bom? Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, criou-se uma CPMF, por exemplo. Uma CPMF, o Imposto sobre o Cheque, sobre movimentação financeira. E essa contribuição é para fomentar a Previdência, porque a Previdência tem um déficit gigantesco, é mais aposentado que tem dinheiro entrando no caixa para pagar as aposentadorias. Eu vou lá e crio uma nova contribuição para financiamento da Seguridade Social. Preciso esperar até o ano que vem? Não, não precisa. Não precisa. E também o ICMS combustível e a CID combustível, mas apenas no que diz respeito à sua redução e seu restabelecimento. Se eu não me engano, era 15%. Se eu não me engano, era isso, tá, gente? Então, o governo ele pode diminuir e voltar até o limite de 15% a hora que ele quiser, sem respeitar o princípio da anterioridade anual. Mais uma vez, esse cara, princípio da anterioridade, é para preparar o contribuinte, para preparar o nosso coraçãozinho, para que a gente não pague imposto que foi criado hoje, para que a gente pague imposto amanhã, logo amanhã, tá bom? Então vamos continuar. Então, todos esses impostos que são elencados aqui, ó, aqui, eles são exceções apenas, na verdade, né? Eles desconsideram apenas o princípio da anterioridade anual. Mas a gente vai entrar agora nas exceções da anterioridade nonagesimal. E a de cara que eu já mostro aqui, ó, o IPI, por exemplo, ele está aqui, mas não está aqui. Então, se for criado um IPI, aumentou o imposto sobre produto industrializado em carros 2.0, por exemplo. A partir de quando pode ser cobrado aqui no Brasil? 90 dias após a sua promulgação. Não precisa ser ano que vem. Por quê? Porque ele não respeita o princípio da anterioridade anual. Pode ser cobrado ainda no mesmo exercício financeiro que foi promulgado, que foi aprovado, que foi discutido e foi validado. Mas tem que esperar os 90 dias. Tem que esperar os 90 dias, tá bom? Notem que o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o imposto sobre operações financeiras, esses não. Esses aqui e estão aqui também. Então, significa dizer que o governo foi lá e aumentou o imposto sobre operação financeira. Se antes era 0,32% para você adquirir um imóvel, por exemplo, financiamento bancário, agora o governo meteu 10%, no outro dia você já vai, ó, se ferrar. Se você deixou de pegar um empréstimo hoje e assinou o contrato no outro dia, você já se ferra. Isso aconteceu com um amigo meu. Só que assim, foi um pouquinho diferente, não é questão tributária. E sim, teve o aumento da Selic, aí no outro dia os bancos aumentaram a taxa de financiamento. Olha o que aconteceu. Ele estava comprando um apartamento, já estava tudo certo. No momento da assinatura do contrato lá na Caixa, ele viu que o nome da esposa dele tinha sido negativado injustamente pela TIM. Olha que absurdo.
Aí foi negado, claro, né? Aí ele correu na TIM, ele pagou a conta mesmo não sendo dele, porque ele precisava com urgência. Aí quando ele foi assinar o contrato, a taxa de juros já tinha aumentado. Aí o que ele fez? Ele teve que assinar com outro banco. Eu sei que ele perdeu um dinheiro considerável nessa brincadeira. Aí ele entrou lá no tribunal para reparação de danos por conta disso, né? Porque a TIM negativou o nome de forma indevida e ainda teve esse prejuízo. Mas no final das contas, o valor que ele recebeu não chegou nem aos pés do que o valor que ele perdeu pela não assinatura do contrato. Só é uma observação em relação a isso, tá, gente? Então, olha só. Essa tabelinha, ela é interessante, mas ninguém lembra. Ninguém lembra disso aqui. Vocês precisam se lembrar disso? Não, vocês precisam se lembrar. Vocês foram fazer um concurso, uma prova de concurso, para auditor, alguma coisa nesse sentido. Mas isso aqui eu só preciso mostrar para vocês que a instituição de tributos segue uma norma, segue uma regra. E eu tenho algumas exceções para o princípio da anterioridade anual e tenho também exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, tá certo? Continuando. Imposto extraordinário sobre guerra e empréstimo compulsório também. Então, esses dois tipos de impostos, assina hoje, amanhã já está valendo. Imposto de renda, ele respeita o princípio da anterioridade anual, mas ele não respeita o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, suponhamos, sabe aquela tabelinha que a gente viu lá, de 27,5% para quem ganha acima de R$ 4.700? Se o governo falar assim, ó, a partir de amanhã, vai ser 30% de imposto de renda para quem ganha acima de R$ 4.700. Vai ser a partir de amanhã? Não. Vai ser a partir do exercício subsequente. Foi aprovado dia 31 de dezembro de 2021. Quando que vai entrar em vigor essa lei? Quando que eu vou começar a pagar 30% em cima do meu imposto de renda? No ano seguinte. Porque o imposto de renda, ele só respeita um princípio da anterioridade, só o anual. Ele só não pode entrar em vigência, em validade, no mesmo ano que ele foi promulgado. Mas ele está aqui na exceção nonagesimal. Beleza? Assim como a base de cálculo do IPTU e do IPVA. Eu tenho até dificuldade de explicar isso aqui, sabe por quê? Porque, para mim, já é extremamente claro o que é... Lembrando, tá, gente? A base de cálculo é qual vai ser o valor que eu vou instituir o imposto. Não é a alíquota, não é a porcentagem. A base de cálculo é em cima do quê? Em cima do quê? Então, se alguém criar uma nova tabela que vai substituir a tabela FIB, por exemplo, né, que você tem lá o valor venal dos carros. Se alguém criar uma nova tabela, por exemplo, para servir de base de cálculo do IPTU e do IPVA, por exemplo, essa nova base de cálculos vai poder entrar em vigor só no ano seguinte. Não vai respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, só o princípio da anterioridade anual. Ah, Igor, e se for aumentar a alíquota mesmo, de 3 vai para 5, tem que respeitar os dois. Tá certo? A anual e a nonagesimal. Então, se o Ibanez for lá e numa canetada aumentar de 3 para 7% o IPVA de veículos automotores, né? Ele vai ter que respeitar o princípio da anterioridade anual, ou seja, não vai poder cobrar esse tributo no mesmo exercício subsequente, no mesmo exercício que foi aprovada aquela lei, tampouco antes de 90 dias, porque respeita os dois. Tudo bem, gente? Eu sei que eu falei muita coisa, eu estou até com a voz já falhando aqui, mas ficou claro em relação a tudo isso que nós conversamos hoje? Pelo menos deu para clarear um pouco mais essa visão um pouco macro, né? Essa visão geral sobre o sistema tributário nacional? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma questão? Então, acho que é isso, né? Deixa eu só finalizar a gravação para eu dar um aviso rápido.